Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. E hoje nós queremos, mais uma vez, falar algo da parte do Senhor e queremos que você abra junto comigo a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir, nos diz o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podereis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, meus amados? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Senhor, te pedimos de que nos dê uma palavra. Sim, Pai, apenas uma palavra, a qual venhamos entender como o Senhor trabalha, porque o Senhor trabalha e como devemos nos comportar enquanto o Senhor trabalha. Deus, eu estou aqui, mas eu preciso de Ti para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. E a única coisa que eu te peço, Deus, é que o Senhor me faça um instrumento de Tua glória, para que eu possa tão somente traduzir aquilo que o Senhor quer que eu fale aos santos. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, Paulo está dando diretrizes acerca de uma luta, sim. E quando olhamos a luta, Paulo vai dizer quanto ao mais, ou seja, não implica em conclusão, mas sim de tal modo que o resto da vida e seus desafios estejam envolvidos. E nós vamos entender que Paulo vai nos dar uma direção de como lutar ou como interpretar se uma luta é espiritual ou carnal. Quando Paulo vai dizer revestivos de toda a armadura, ele está dizendo se prepare. Ele está dizendo não vai ser fácil, mas o Senhor vai ser com você. Glória a Deus. No capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Uma das maiores exigências da igreja é discernir entre a batalha espiritual e outras dificuldades sociais, pessoais e individuais. Do contrário, crentes individuais e grupos tornaram-se muito facilmente desviados, lutando com os adversários humanos ao invés de lutar através do poder invisível do inferno. Ou seja, o que é que o Senhor quer dizer com isso, presbítero? É que muitas vezes a gente está passando numa batalha espiritual e a gente quer culpar a Deus. A gente quer que Deus venha acima de tudo ser aquele que vá resolver algo que nós podemos resolver. A batalha espiritual se vence quando a gente busca mais, quando a gente se reveste de oração, de consagração, e a gente muitas vezes se acomoda. Sim, se antes a gente passava 2 horas de joelho, a gente agora só passa 15, 20 e depois diz que está fraco. E na verdade hoje eu quero que você entenda de que se a batalha é espiritual, não adianta você dizer que vai usar a força braçal ou tentar arrumar um que venha se tornar culpado do que você mesmo procurou. Entenda uma coisa, meu amado. Paulo vai dizer revestivos de toda a armadura, ou seja, vai ter luta, para que podeis ficar firmes, ou seja, Deus quer te ver de pé contra as ciladas do diabo. O diabo sabe o teu ponto fraco. O diabo sabe quando muitas vezes a gente está pronto a fazer algo, mas ele não pode adentrar no nosso pensamento, porque aí só cabe a Deus. Deus é aquele que nos sonda. O diabo é aquele que fica só olhando de longe.
para saber se você vai cair ou não na tentação. E o que seria a tentação, presbítero? Tudo aquilo que vai fazer com que você caia espiritualmente. Fazer com que você não tenha força para caminhar, fazer com que você não tenha força mais de adorar a Deus. Parece que Paulo vai dizer aqui no capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Resistir vem do grego antisteme, comparar com o verbo, sugere uma posição vigorosa, resistir bravamente, ficar cara a cara com o adversário, sustentar sua base. Ou seja, quando Jó foi tentado, ele estava tentado ali a resistir aquelas provas que ele estava a passar para que Deus pudesse ali aprová-lo. E às vezes a gente passa por lutas dentro de nós próprios. Às vezes a gente passa por lutas quando muitas vezes a gente tenta se intrometer nas batalhas dos outros. A única coisa que nós podemos fazer para ajudar os outros é orar. E muitas vezes a gente não tem força nem para orar por nós e a gente já quer entrar na batalha dos outros. Entenda uma coisa, meu amado. O Senhor hoje vai te ensinar a resistir no dia mau. E depois de teres vencido, permaneceis inabaláveis. Sabe como é que você vai vencer? Cingindo os lombos com a verdade. Como é, presbítero, que eu cinjo os lombos com a verdade? Ainda que alguém não queira ouvir a verdade, fale a verdade. Porque às vezes a gente, para agradar as pessoas, a gente fala uma mentira e naquela mentira a gente fica enroscado ou enroscada. Entenda algo. Deus quer de você a sinceridade. Deus quer de você mais esforço em prol de estar de pé. A gente muitas vezes quer tapar o sol com a peneira, mas a gente se esquece de que a única base que nos põe de pé é a palavra. E a palavra é a verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não estava dizendo que ele é a mentira, ele está dizendo que ele é a verdade. Então, quando ele é a verdade, eu estou te dizendo, se te cinge com a verdade que é a palavra de Deus, e vestindo a couraça da justiça, ou seja, a justiça de Deus não falha. A do homem, ela passa por várias reformas e falha. O homem procura a brecha dentro das suas próprias leis, mas Deus, ele cumpre com a sua palavra, calçando os pés na preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, o qual poderia apagar todos os dardos inflamados. Glória a Deus. Aqui no capítulo 6, do versículo 3 ao 17, a metáfora aqui se baseia na armadura, ou seja, na roupa de batalha do soldado romano, século I. Evidentemente, esta metáfora militar pretende mostrar ao leitor que agora estamos engajados em uma batalha ativa, embora alguns sugiram que o ponto de vista de uma contenda agressiva contínua minimize a vitória alcançada na cruz. Ele, na verdade, afirma a vitória de todo o resto. Toda batalha espiritual combatida em dias é vitoriosa ao se apropriar da provisão da cruz do sangue de Cristo. Ou seja, todos os dias a gente luta uma batalha espiritual. Batalha essa a qual quer mais de nós, exige mais de nós. O adversário, ele não fica satisfeito. O diabo, ele nunca vai querer perder e ficar do mesmo jeito. Sempre quando Deus nos usar para alguma coisa, o diabo vai tentar nos passar uma rasteira. Mas a partir do momento em que segurarmos na mão do Senhor, a partir do momento em que, de fato, pegarmos essas ferramentas, as quais eu falei aqui, o escudo da fé,
capacete da salvação, o Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração, orando em todo o tempo, para isto vigiando em toda perseverança em súplica. Ou seja, não existe outro método de vencer batalhas espirituais se não for com a oração. A oração nos fortalece o nosso íntimo, fortalece as áreas que porventura vêm estar, acima de tudo, estremecidas ou vulneráveis. O que eu quero te dizer, na verdade, é que nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, precisamos de mais de Deus e menos da nossa força física. Isso assim venceremos esta batalha espiritual. Só assim saberemos que o alvo é Cristo. Só assim saberemos que não devemos apoiar no que as pessoas falam, mas sim no que a palavra nos diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Está pronto para a guerra? Então, desça mais, busque mais, ore mais, e certamente você verá o resultado, que é Deus vencendo. E quando Deus vence, a gente segura o troféu da vitória. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Quero pedir aos santos, sim, que levem em consideração que a filha de uma irmã, o nome dessa irmã é Rosa Martins, está passando por um problema de saúde e eu necessito encarecidamente das orações dos santos. A irmã Rosa Martins é uma bênção, ela ama ouvir o Bíblia na Mão de São Paulo e a filha dela vai passar por uma cirurgia e ela precisa muito de oração. Sabemos que o médico dos médicos ele faz, mas a oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Então eu quero te pedir, por favor, leve em consideração esse pedido. Amém? Também quero pedir oração, glória a Deus, por todas aquelas mães que muitas vezes passam por batalhas espirituais com seus filhos, mas sabemos de que Jesus é aquele que dá a vitória. Mães de joelhos, filhos de pé. Então, em nome de Jesus, leve em consideração esse pedido. Amém, irmã Rosa? A sua vitória é a nossa vitória. Também há muitas pessoas que ouvem o Bíblia na Mão, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto também no WhatsApp. Então, em nome de Jesus, fica à vontade para orar. Quero louvar a Deus pela vida de cada ouvinte, pela vida de cada amigo, e que, acima de tudo, você possa estar sendo protegido pelas mãos do Senhor. Fica na santa paz do Senhor. Este foi o Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, te convidando a se inscrever no nosso canal, a curtir, a comentar e, acima de tudo, a ser abençoado por Deus com cada ministração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fica na paz. Amém.